Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem aqui do canal, mais um devocional, para nós podermos compartilhar esse tempo de mesa, de fazermos uma conversa simples a respeito dos textos bíblicos. Sabe quando você tem aquela necessidade de sentar numa mesa com amigos que falam de Jesus, com amigos que querem realmente te ajudar a crescer cada vez mais, falando sobre Jesus, falando sobre espiritualidade? Pois bem, você acabou de encontrar este lugar, essa mesa onde nós podemos sentar, conversar e trocarmos uma ideia a respeito de alguns textos bíblicos e aprender cada vez mais. Isso aqui não é como se fosse um devocional, é como se fosse uma mesa onde nós nos sentamos para realmente conversar a respeito de Cristo, a respeito dos feitos de Cristo aqui na Terra e a respeito do nosso papel enquanto cristão nos dias de hoje. E eu quero começar lendo com vocês hoje uma história que me chamou bastante atenção e eu quero trazer alguns aprendizados a respeito dela. Está no livro de Atos, no capítulo de número 9, versículo de número 32. Atos, capítulo de número 9, versículo de número 32, que vai dizer o seguinte: E aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. E ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas. Estou um pouquinho gripado, então vou tossir um pouquinho. E que estava prostrado numa cama fazia 8 anos. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus o Cristo cura-te, levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante, e viram todos os que moravam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Entretanto, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu, e o seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: Não te demores em vir até nós. E então, levantando-se Pedro, partiu com eles. E assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. E Pedro pediu que todos deixassem o quarto, e em seguida ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E a seguir ele deu a mão e ajudou a colocar-se em pé. E então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. E Pedro ficou muitos dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. O que eu quero extrair com vocês aqui é uma mensagem bastante simples, mas ao mesmo tempo profunda, de modo que nós possamos entender o como que nós podemos agir como Pedro. Eu quero extrair algumas lições dessa história que talvez possam servir para você, mas uma das coisas que mais me chama a atenção é que muitas pessoas, quando você conversa com elas, elas têm o sonho de viajar o mundo. Ah, eu quero viajar o mundo, eu quero poder ir para vários lugares, conhecer vários lugares, isso e aquilo, e não há problema nenhum em você querer fazer um turismo. Mas o que me chama a atenção é que essa história ela começa dizendo o porquê Pedro recebia da parte do Senhor a oportunidade de viajar para vários lugares. É pelo fato de que Pedro levava o nome do Senhor. E nós não estamos falando aqui sobre alguém que verdadeiramente cumpria um ministério de forma específica, mas a questão é que Pedro tinha convivido tanto tempo com Jesus que ele não conseguia ser ou falar algo diferente daquilo que Jesus era. Então, quando Pedro começa a viajar por todos os lugares, ele leva o nome de Jesus, mas existe um ponto ainda maior, que é quando Pedro viajava, ele levava descanso, conforto e consolo para as pessoas que estavam nos lugares por onde ele passava. Pedro não era meramente um viajante, ou Pedro não era meramente um turista. Pedro era uma pessoa que trazia para as pessoas um refrigério para a alma. Tudo bem, vamos tossir, normal tossir. Mas o que me chama a atenção é que Pedro, ele não para por aí.
Todos os milagres e todos aquilo que acontecia na vida de Pedro, ele trazia sempre o seguinte, como por exemplo na cura de Enéas, ele traz o nome de Jesus como sendo o centro daquela manifestação. O problema é quando nós começamos a acreditar que aquilo que nós recebemos da parte de Deus é nosso e não de Deus. Nós começamos a enfrentar um problema quando nós começamos a acreditar que quem traz alívio e consolo para as pessoas somos nós. Que o milagre de poder curar as pessoas está em nós e não simplesmente fluindo através de nós. O que nós precisamos começar a ter essa compreensão clara é de que se um dia nós acreditarmos que através de nós, que em nós existe algo bom, nós vamos começar a perder o foco da caminhada cristã. A caminhada cristã nunca foi sobre aquilo que eu ou você podemos fazer, mas sobre aquilo que Jesus faz através de nós e apesar de nós. E o que me chama muita atenção é que Pedro traz a cura para Enéas, faça com que ele levanta, e logo na sequência ele começa a se tornar muito conhecido. E quanto mais conhecido Pedro se torna, mais ele começa a falar de Jesus, mais ele usa da influência dele para falar de Jesus. Pedro não está usando do nome dele, da fama dele para poder crescer o próprio nome, mas sim para continuar pregando e evangelizando cada vez mais a respeito de Jesus. Só que o que me chama a atenção é que não para por aí, é que um grupo de pessoas vem até ele pedir que ele vá visitar uma pessoa que antes dava alívio para elas. E o que me chama a atenção é que esse momento de Pedro com Dorcas, ele representa exatamente o que nós deveríamos fazer uns para com os outros. A Bíblia está dizendo que Dorcas viveu a vida toda dando alívio aos outros, ajudando aos pobres, porém agora chegou um momento em que ela morreu e que não tem mais como ela dar alívio aos outros, e agora aquela que tanto dava alívio para os outros é aquela que agora precisa de um alívio. É aquela que precisa ser vista, precisa ser encontrada, precisa ser abraçada. E então as pessoas procuram a Pedro e levam Pedro até ela. E o que eu quero dizer para você é, às vezes você vai fazer as coisas pelas pessoas, mas as pessoas por quem você fez essas coisas não serão as mesmas que vão te devolver. E por que, Daniel, que você está falando sobre isso, que eu preciso ter noção sobre isso? É porque às vezes você está plantando de bom coração na vida das pessoas, mas você está esperando que aquelas pessoas que você está plantando e ajudando, que elas voltem e te retribuam a respeito de algo. Mas a verdade é que essas pessoas não necessariamente precisam voltar, mas uma vez que você lança uma semente, você jamais ficará sem o retorno dessa semente, ainda que ela não venha da mesma pessoa no qual você plantou. E Dorcas havia plantado na vida de todas aquelas pessoas que estavam ao redor dela, mas naquele momento nenhuma delas podia ajudar Dorcas. Mas eles ouviram falar de um homem que poderia ajudá-la. E então eles vão ao encontro de Pedro. E o que me chama a atenção é que Pedro ele não queria palco para ele queria apenas glorificar o nome do Senhor. E a prova disso é que quando Pedro está diante da situação e poderia colocar o nome dele na história e falar, olha, esse é o homem que ressuscita mortos, na hora que Pedro poderia fazer um show gospel, de mostrar para todos os mundos, olha só como eu ressuscito os mortos, ele faz algo extraordinário que nós deveríamos aprender a fazer. Diante da maior missão de Pedro, ele faz um pedido, ele pede que todos deixem o quarto, ele se ajoelha e ele ora. Parece ser uma simples atitude de Pedro, mas a verdade é que quando Pedro toma uma decisão como essa, ele está verdadeiramente mostrando em quem é que ele confia. E quando Pedro toma uma decisão como essa, o que Pedro está fazendo é o quê? Ele está mostrando em quem ele realmente confia e quem é aquele que verdadeiramente está fazendo tudo aquilo que ele se propõe a fazer. Quando Pedro se ajoelha e ora, ele está dando uma das maiores declarações de confiança da vida e da história dele, sem dizer uma única palavra. O que Pedro está dizendo é, eu não preciso de palco e de aplausos, porque o que eu venho fazer não é para engrandecer ao meu nome, mas ao nome daquele que me enviou. E o que eu quero trazer para você nessa história é que quantas e quantas vezes nós não colocamos aquilo que Deus colocou para fluir através de nós, para simplesmente crescer o nosso próprio nome, ao invés de verdadeiramente auxiliar as pessoas a evoluírem e entenderem que, se elas quiserem, elas também podem ser essa fonte, esse canal a fluir do rio de águas vivas de Deus. Mas a história não para por aí.
Porque muitas vezes nós pensamos que apenas dar uma palavra é suficiente, mas Pedro está tão comprometido com o ministério que ele sempre anda uma milha a mais do que é pedido a ele. E ele não apenas faz com que ora para que Dorcas ressuscite, mas ele vai, o versículo de número 41 vai dizer: "E a seguir, ele lhe deu a mão e a ajudou a colocar-se em pé. E então chamou os santos, principalmente as viúvas, e apresentou-a viva." Pedro está andando uma milha a mais, ele não apenas deu a palavra para que ela ressuscitasse, virou e saiu andando como se fosse uma estrela de Hollywood, que ressuscita os mortos e agora está dispensado da sua missão. Depois de ter dado a ela a palavra, Pedro permanece ali e ainda estende a mão para ajudar ela a levantar. Vão ter vezes em que você vai ter feito uma missão que parecia impossível aos olhos de todo mundo, e você vai conseguir fazer porque o Espírito Santo vai te capacitar para que você o faça. Só que ainda assim, mesmo depois de ter feito tudo extraordinário, você ainda vai precisar ficar, estender a mão para que essa pessoa se levante, dar apoio para que essa pessoa se levante, porque a obra de Deus ela é completa. E às vezes Deus vai te usar para uma parte da jornada de alguém, mas às vezes Deus vai te usar para uma jornada completa na vida de alguém. E é por isso que o seu coração precisa estar extremamente alinhado, porque se você estiver fazendo algo somente para o seu próprio ego e para engrandecer o seu próprio engrandecer o seu próprio nome, você não vai conseguir ter a fé ou mesmo a obediência de permanecer neste lugar de conclusão da obra pela vida de alguém. Por isso que eu te convido hoje examine o teu coração e se pergunte o porquê você está fazendo o que você está fazendo. O porquê Deus te deu a oportunidade que você está tendo e o que você precisa fazer com essa oportunidade. Porque Deus não abre uma porta sem que seja para que o nome dele seja glorificado. O centro da mensagem sempre será Jesus. O centro de todo o acontecimento do mundo sempre será Jesus. E se nós não tivermos essa consciência, nós passaremos uma vida inteira buscando muitas vezes por ídolos de mentira, buscando muitas vezes por palco, buscando muitas vezes por um engrandecimento que não cabe a nós, mas sim para aquele que é o único digno de toda a honra, glória e louvor. Que o teu ministério não sirva de pontapé para você construir um império, mas que o seu ministério sirva verdadeiramente para construir o reino de Deus aqui nessa terra. E não se esqueça, todas as missões que Deus confiar em tuas mãos, que você possa sempre estar com o coração disposto a ir até o fim e fazer com que ela realmente e verdadeiramente aconteça. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, essa é a mensagem que eu tenho para você nessa manhã e que o nosso coração esteja sempre alinhado com a vontade de Deus e com aquilo que Ele nos chamou para verdadeiramente fazer. Deus abençoe você e uma excelente semana.